Uma vez que agora nós já sabemos como que funciona esse processo de contração a nível iônico, a nível celular, agora a gente vai ver como que esse processo de contração aqui, ó, ele ocorre expresso em um gráfico elétrico, tá? Então aqui a gente tem o tempo em milissegundos no eixo horizontal e aqui a gente tem o potencial de membrana em milivolt. Esse gráfico elétrico aqui, ele expressa justamente a contração dessa célula contrátil, tá? Nós vamos ver agora isso aqui acontecendo a nível elétrico, avaliando o potencial elétrico dessa célula. Então, como vocês estão vendo aqui, toda a fase de contração ela é dividida em 5 momentos, né? Apesar de ser 0, 1, 2, 3, 4, se nós somarmos tudo, vão ser 5 momentos, tá? E o que acontece aqui é muito parecido com o que ocorre a nível neurônio. Lembram que eu falei que a célula marca-passo gera espontaneamente um potencial de ação? Show! Ele é gerado, é conduzido por aquelas gap junctions e alcança as células contráteis. Quando ele alcança as células contráteis, que estão num potencial de repouso, segundo a literatura, menos 90 milivolts, né, mais ou menos aqui, ele vai vindo e despolariza aquela célula. Como isso acontece? Na membrana dessas células existem receptores de sódio, tá? E esses receptores de sódio percebem, eles são sensíveis à voltagem, eles percebem aquela despolarização breve. Quando eles percebem essa despolarização breve, eles se abrem. Uma vez que esses canais de sódio voltagem dependente se abrem, o resto é partir para o abraço, porque nós sabemos que o sódio ele tem uma tendência eletroquímica natural de querer entrar na célula. Logo, se esses canais se abrem por essa onda de despolarização que veio lá das células marca-passo, agora que eles estão abertos, o sódio entra na célula. E ele vai entrando, vai entrando, vai entrando e entra na célula. Como ele é um cátion, né, ele é carga positiva, o que ele faz é despolarizar. Então, o potencial de repouso dessa membrana era de menos 90 milivolts. Conforme esse sódio vai entrando, 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 ele vai elevando, elevando, elevando o potencial de membrana até o mais 20 milivolts. Tá meio apagado aqui, né, mas é 20, tá? Até que ele alcança esse ponto aqui, que é o ponto máximo de despolarização. Nesse momento, esses canais de cálcio se fecham, porque a despolarização máxima foi atingida. E o que ocorre a partir desse momento aqui, vocês observam que ocorre uma pequena queda, né? Uma queda acentuada aqui, como se fosse uma pequena repolarização. O que acontece nesse momento é a abertura de alguns canais de potássio. São canais lentos, tá? Então, eles abrem, permitem que o potássio saia, e o potássio que nós estamos falando é esse aqui, é o cátion. Logo, se ele sai, a célula perde cargas positivas, logo ela tende a voltar para o negativo, e por isso que essa curva desce um pouquinho. Depois que essa curva desce um pouco, nós vemos aqui um momento enumerado pelo 2, um momento que lembra mais uma linha reta, quase constante, tá? Esse momento, que é a fase 2, nós chamamos de fase de platô. É um momento no qual, antes dessa célula repolarizar de novo, ela sofre um platô. Ela dá um delay e depois volta a repolarizar. É a chamada fase de platô. O que é que permite essa fase de platô aqui? Os canais de potássio se fecham, né? Por isso que não vai continuar caindo, eles se fecham, então para aqui mais ou menos. E ao mesmo tempo que a permeabilidade do potássio cai, porque os canais de potássio fecharam, canais de cálcio se abrem. E a permeabilidade da célula ao cálcio aumenta. E aí o cálcio entra na célula, entra no citoplasma.
Por isso, existe a formação desse momento aqui, chamado de platô, o que dá esse pequeno time, né, esse pequeno tempo aqui, antes da célula repolarizar de novo, esse pequeno delay, tá? Quando a fase de platô é alcançada, o que ocorre? Os canais de cálcio se fecham e esses canais de potássio, esses canais lentos, voltam a se abrir. A célula volta a perder potássio, potássio K+, que é positivo. Logo, se ela perde cargas positivas, ela vai ficando com um potencial mais negativo, até que ela alcança novamente a fase de potencial de repouso, tá? E isso completa todo o ciclo de despolarização, todo o ciclo de eventos elétricos que acontece numa célula contrátil, numa célula cardíaca com capacidade de contração, tá? Vamos agora falar sobre negócios. Por que que, diferente do que acontece no neurônio, que tem uma curva de despolarização assim, né? Bem mais rápida, ele vem, né? Ele despolariza, já repolariza e depois volta. Por que que aqui existe essa fase de platô? Uma fase na qual, antes da célula repolarizar, dá um tempozinho em milissegundos. Por que que dá um delay para depois ela repolarizar? Isso é importante. Esse momento de platô, que é cálcio dependente, que depende da entrada do cálcio para ele se sustentar, é o que nós chamamos de um evento, né, que previne o tétano. Não é o tétano provocado pelo tétano que nós conhecemos, né? Mas é um evento chamado contração sustentada, ou somação, tá? Como nós bem sabemos, depois que um potencial de ação ocorre, a célula entra num período refratário. O período refratário é um momento no qual ela não pode despolarizar de novo por um estímulo normal, tá? Ela pode despolarizar de novo, mas só se o estímulo for muito maior do que um estímulo normal, tá? Então, esse período refratário, se vocês quiserem utilizar uma referência, lembrem do homem após a ejaculação e o orgasmo. Existe um período refratário no qual o mesmo estímulo sexual, por exemplo, não consegue levá-lo ao orgasmo de novo por um tempo. Tem aquele período de delay ali até a recuperação. É basicamente isso, tá? Então esse período refratário aqui, que está marcado por esse momento em amarelo no gráfico, ele mostra que quando a célula tiver num momento refratário, ela não pode ser despolarizada de novo. E por que que essa fase de platô existe? Essa fase de platô existe para fazer com que a contração do músculo cardíaco e o relaxamento acompanhem o período refratário, tá? De modo que quando o período refratário termina, o músculo está relaxado, né? Imaginem só se o período refratário fosse pequeno, tá? Se o período refratário fosse pequeno, ele só fosse até aqui, por exemplo, ó, fosse só isso de período refratário, a célula que está contraindo, a célula que contraiu, pronto, o músculo contraiu. Aqui acabou o período refratário. A partir daqui para frente, essa célula já pode sofrer uma nova despolarização. Logo, aqui que o músculo contraiu, viria um novo sinal de despolarização que contrairia o músculo mais, e mais, e mais. E aí ele não iria relaxar. E o músculo cardíaco precisa relaxar para se encher de sangue de novo. Por isso que é importante a fase de platô. A fase de platô faz com que o potencial dure o mesmo tanto do período refratário, de modo que quando o período refratário termina, o músculo está relaxado para receber sangue. E aí, quando ele fica suscetível a um novo potencial, ele já relaxou e já está cheio de sangue de novo. Isso não poderia acontecer se ele ainda estivesse contraindo, porque se o coração está contraindo e o período refratário já terminou, vem um outro estímulo, contrai ele mais. E ele não vai ter relaxado para se encher de sangue de novo, para ejetar mais sangue, tá? Esse evento, que é inteligentemente driblado pela fase de platô, é o que nós chamamos de contração sustentada.
É o que não ocorre. É o que ocorreria sem essa fase de platô. É uma contração que se sustenta, ela só fica ali, não tem um momento de relaxamento, é uma contração sustentada, certo? Por isso que a fase de platô é importante. E, de novo, nós vemos o quanto a presença e concentrações ideais de cálcio 2+, são importantes para a fisiologia cardíaca, tá? Sem cálcio, esse processo aqui é mexido. Esse processo não ocorre de uma forma boa. Óbvio, né? Porque sem cálcio, essa fase de platô aqui, ela não vai alcançar o término do período refratário e não vai dar o timing correto do coração sofrer um relaxamento para se encher de novo. Bem, agora nós vamos ver outro gráfico elétrico, só que de um outro tipo de célula. Esse gráfico que nós estamos vendo aqui agora, diferente desse outro gráfico aqui, vocês me perdoam porque eu tô dando umas pausas meio aleatórias, é porque tá me vindo umas crises de tosse terrível aqui, não peguem gripe, pelo amor de Deus. Enfim, vamos continuar. Esse gráfico aqui, ele é muito característico em todo tipo de prova, porque ele facilmente pode ser identificado a partir dessa fase de platô. Você vê que nesse outro gráfico aqui, por exemplo, ela não existe. No gráfico de potencial de ação dos neurônios, o platô também não existe, tá? Então ele acaba sendo um fator determinante em prova para a gente saber diferenciar. Mas enfim, esse gráfico aqui, que na verdade são 3 gráficos, mas tem o mesmo traçado, ele só está dividido em 3 imagens para mostrar o que acontece ao mesmo tempo, né? Perdão. Ele é um gráfico que vai monitorar o potencial elétrico da membrana plasmática daquelas células especiais que eu falei para vocês, as células marca-passo, tá? Vamos entender agora como que as células marca-passo conseguem espontaneamente, sem a necessidade de um comando neurológico, de um comando nervoso, gerar um potencial de ação. Elas fazem isso sozinhas, tá? E vamos começar a analisar o gráfico aqui para entender como que isso funciona. Nós sabemos que toda célula tem um potencial de repouso, né? Porém, diferente do que acontece com os neurônios, com as outras células que estão sujeitas a sofrer um potencial de ação, as células marca-passo, elas não têm um potencial de membrana comum. O potencial de membrana, normalmente, ele fica em repouso, certo? Ele normalmente é uma linha contínua, como acontece aqui, que nesse caso, na célula cardíaca contrátil, tem um potencial de repouso de menos 90 mV, e ele permanece. Como acontece também com o neurônio, que tem um potencial de membrana em repouso. Nas células marca-passo, vocês verificam que esse potencial aqui, ele não fica no repouso. Por isso, nós não dizemos que ele é um potencial de membrana em repouso. Por quê? Porque ele tá aqui, ó. Ele não fica constante. Mesmo que a célula não atinja o limiar, o necessário para despolarizar, esse potencial está crescendo, está aumentando. Ele não fica o tempo todo em menos 60. Logo, não é um potencial de repouso. Por isso, nós chamamos de potencial marca-passo, porque é uma característica especial para células especiais. Olha só que belo, que poético, né? E esse potencial marca-passo tem como característica essa. Ele sempre está aumentando. Ele sempre está indo em direção ao limiar. Bem devagarzinho, mas ele está indo. É esse timing aqui da contração, né? Aliás, é o timing de gerar um potencial de ação que vai para as células contráteis. É esse o timing. Gerou o timing, aí vem, despolarizou. Gerou o timing, aí vem, despolarizou. Gerou outro timing, entendeu? É esse potencial marca-passo não estar em repouso que é o responsável por essa despolarização compassada, metronômica, né, do metrônomo. É graças a esse potencial marca-passo aqui. E isso é especial realmente. Por quê? Porque o que possibilita esse constante crescimento desse potencial marca-passo são canais iônicos, show, só que são canais iônicos chamados de canais IF. IF, F de faca, entendeu? Canais IF, canais iônicos F.
E é muito engraçado porque o F, como a literatura coloca, ele vem de funny do inglês, que significa engraçado. Porque justamente quando esses canais iônicos foram descritos pela primeira vez, eles foram tão estranhos e até mesmo um pouco cômicos. Por isso eles foram nomeados como canais IF, canais iônicos IF, tá? Por que eles são tão engraçados, né? Vamos dizer assim, eu não sei porque que isso é engraçado, mas enfim. Eles são estranhos, se a gente parar para pensar desse ponto de vista, porque esses canais IF, que a propósito eles pertencem à família dos canais HCN, que são canais dependentes de nucleotídeos cíclicos ativados por hiperpolarização, ou seja, são canais que são ativados por uma hiperpolarização. E a célula marca-passo está sempre hiperpolarizada, está sempre menos aqui, ó, tá? Então, qual é a característica engraçada, né, especial desses canais IF? Esses canais IF, diferente dos outros canais, que são canais de cálcio, canais de potássio, canais sensíveis só a sódio. Esses canais IF são sensíveis a dois tipos de íons ao mesmo tempo, a sódio e a potássio. E eles estão constantemente abertos, tá? De modo que esses íons estão o tempo todo entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Esses canais ficam abertos. Ficam abertos por causa dessa hiperpolarização aqui. E aí, como todos nós já sabemos, né? Sódio e potássio. O potássio tende sempre a sair e o sódio tende sempre a entrar, tá? Então, o que acontece? No fim das contas, entra um sódio, Na+, que é positivo, e sai um potássio, que é positivo também. Porém, a quantidade de sódio que entra é superior à quantidade de potássio que sai. Logo, a célula aos pouquinhos vai despolarizando, bem paulatinamente. Por que aos poucos? Porque ela está ganhando cargas positivas, mas perdendo positivas, então fica sempre assim. Só que como a quantidade de sódio que entra supera a de potássio que sai, mesmo devagarzinho, ela vai despolarizando até alcançar o potencial limiar, tá? Quando a célula vai despolarizando, ela provoca a abertura de canais de cálcio. Esses canais de cálcio permitem a entrada de cálcio para dentro da célula e ajuda ela a alcançar o limiar, que é o mínimo necessário para o potencial de ação. Quando o limiar é alcançado, mais canais de cálcio rápidos são abertos, e isso provoca o influxo em massa de cálcio para dentro dessas células contráteis. E aí, um monte de íon cálcio entrando provoca esse boom, essa despolarização rápida. A célula de menos 40, do nada, no intervalo de tempo bem curtinho aqui, ó, ela vai para mais 20 milivolts. E aí, o resto é história, né? Esses canais de cálcio são fechados a partir do momento que eles sentem essa voltagem muito alta e os canais de potássio tornam-se abertos. Com os canais de potássio abertos, a tendência do potássio é sair, ele começa esse efluxo citosólico, o que faz com que a célula vá perdendo íons positivos e repolarizando. Repolariza, repolariza, até que ela alcança o menor nível de hiperpolarização, que é o menos 60. Aqui eles se fecham e, como os canais IF são, né, da classe HCN, canais dependentes de nucleotídeos cíclicos ativados por hiperpolarização, esses canais IF são abertos por hiperpolarização. E quando a célula repolariza esse ponto, eles se tornam abertos de novo, porque a célula hiperpolarizou. E aí o trabalho recomeça. Vai entrando sódio e saindo potássio, entrando sódio e saindo potássio, só que a quantidade de sódio que entra é sempre maior do que o potássio que sai, e aí a célula vai devagarzinho despolarizando de novo. Esse aqui é o timing. Isso aqui é o time de despolarização que conduz o sinal lá para as células contráteis, tá? Isso explica por que as células marca-passo têm a habilidade especial de se contraírem na ausência, por exemplo, de um estímulo nervoso. Aqui nós vemos
como que essas células marca-passo estão organizadas ao longo do músculo cardíaco. E eles estão organizados em lugares muito estratégicos. A gente já deve ter até ouvido falar. Aqui nós temos o nó sinoatrial, que é um conglomerado de células marca-passo. Outro aqui chamado de nó atrioventricular. E aqui nós temos um fascículo atrioventricular, né? Esses ramos aqui, esse feixe de His, que vem em fibras de Purkinje. Então vocês verificam que essas células marca-passo estão localizadas primariamente nesse nó sinoatrial e no átrio ventricular, tá? De modo que, por exemplo, quando ocorre uma falha no nó sinoatrial, essas células aqui acabam assumindo todo o processo de coordenar essas contrações cardíacas, né? Então aqui a gente vê como é que ocorre, ó. Potencial gerado, passa para cá, né? Ó, chega aqui, ele é transmitido. Uma vez que ele desce, ele vai subindo de novo. Por que que ele tem que subir? Porque é aquilo que eu falei, a contração tem que acontecer de baixo para cima. Por isso que primeiro ele desce, depois ele espalha para os dois lados subindo, ó, para gerar força de contração de baixo para cima, para o sangue ser ejetado para os grandes vasos que estão aqui na base do coração, tá? Esse gráfico aqui ele é interessante, porque ele mostra essa relação do volume ventricular e da pressão ventricular esquerda. Então, olha só, a nível de ventrículo esquerdo, nós temos, por exemplo, 65 ml de sangue no início do ciclo cardíaco. Esse momento aqui, do momento A, do ponto A ao ponto A', o volume do ventrículo está aumentando. Isso significa que o ventrículo está se enchendo, tá? Desse momento A' até o B, ocorre um momento que nós chamamos de contração ventricular isovolumétrica, que é quando o coração se contrai, mas ele não expulsa o sangue, o volume de sangue é o mesmo, por isso isovolumétrica, tá? Por quê? Olha, nesse momento a pressão está aqui. Quando vem para o ponto B, a pressão ela sobe mais um pouco. Ou seja, o coração contraiu, porque a pressão aqui subiu, mas o volume está igual, tá? Beleza? E depois desse momento da contração ventricular isovolumétrica, do ponto B até o ponto C, a pressão sobe muito, né? É esse momento aqui que nós estamos falando. Aliás, do ponto B ao C é a contração ventricular isovolumétrica, tá? A pressão aumenta, só que apesar da pressão aumentar, o volume continua 135 ml. Depois da contração ventricular isovolumétrica, o que ocorre é um aumento mais da pressão, até os 120 milímetros de mercúrio, e o volume, que era 135, volta para esse volume residual aqui. E, como nós comentamos, apesar da contração cardíaca ser completamente dependente dos disparos marca-passo das células que estão ali no próprio coração e não necessitarem do sistema nervoso, o sistema nervoso, mesmo assim, consegue modular, ou seja, ele consegue interferir e alterar a forma como essas células marca-passo conseguem startar, disparar seus potenciais. Então, o que acontece aqui, por exemplo, dessa modulação pelo sistema nervoso autônomo, envolve o CCC, que é o Centro de Controle Cardiovascular, presente lá no tronco encefálico a partir do bulbo, tá? Então nós temos tanto a divisão simpática e parasimpática, né? A simpática principalmente com noradrenalina, aquela estimulação, e o parasimpático com acetilcolina mais inibitório, tá? Então o que acontece? Há receptores muscarínicos nessas células autoexcitáveis, como receptores beta, né? Beta-adrenérgicos, tá? Essas células possuem esses dois receptores justamente para sofrerem modulação, beleza? Por que essa modulação do sistema nervoso é importante? Digamos que, por exemplo, a pressão arterial esteja baixa. Esse centro de controle cardiovascular recebe informações dos baroreceptores que estão presentes no seio carotídeo, no seio aórtico, sinalizando que a pressão arterial está mais baixa. Uma vez que o centro de controle cardiovascular no bulbo percebe que essa pressão arterial média está baixa, aumenta o disparo tônico da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, que faz com que noradrenalina seja liberada naquelas junções entre as células autoexcitáveis, para fazer com que
a frequência cardíaca aumente e a força de contração aumente, para que a pressão volte para a curva fisiológica. Então a modulação é importante para homeostasia, tá? Pressão muito alta, eu pego o parasimpático para baixar. Pressão baixa, eu pego esse aqui para modular. Ou então você está em repouso, vai começar um exercício, eu preciso dessa modulação aqui para preparar o teu corpo para o exercício, aumentar a frequência cardíaca, né? Beleza? Então o que vai acontecer? Eu tenho neurônios simpáticos, cujo principal neurotransmissor é a noradrenalina. Ela é liberada para esses receptores beta 1 dessas células autoexcitáveis, das células marca-passo. E o que isso vai fazer? Aumenta o influxo de íons sódio e cálcio. Quando eu tenho mais íons sódio e cálcio, que é o que acontece aqui, olha só, aqui em vermelho, a célula marca-passo, ela demora menos para alcançar o menos 40. Essa curva aqui em cinza é o que ela demoraria naturalmente, só com os canais IF. Essa aqui é pela modulação do sistema nervoso autônomo simpático, que promove um aumento do influxo de sódio e cálcio. Então essa curva alcança o limiar potencial muito mais rápido do que essa aqui, fazendo com que o disparo seja maior e mais frequente, né, do que as normais. Por exemplo, as curvas cinzas, olha só quantas cristas tem aqui. 1, 2, 3. As cristas em vermelho, que é o potencial modulado pelo autônomo simpático. 1, 2, 3, 4, 5. Então a frequência aumentou, porque a velocidade de despolarização também aumentou, tá? Enquanto que a divisão parasimpática com a acetilcolina, liberada nos receptores muscarínicos, faz com que haja um aumento do efluxo de potássio. O potássio, o que o potássio faz, como nós vimos aqui? Ele faz isso aqui, ó. Ele repolariza a célula. Então, se eu tenho aqui um aumento do efluxo de potássio, eu vou trazer o potencial da célula mais para baixo do que 60. Ela vai ficar hiperpolarizada, o que vai fazer com que ela demore mais ainda para atingir os menos 40 do que em relação ao momento no qual ela não está sendo modulada, né? E aí o que nós temos? Essas células se hiperpolarizam e diminui a taxa de despolarização, o que diminui a frequência cardíaca. Em cinza nós temos a curva normal, então tem 1, 2, 3, e em azul a estimulação parasimpática, que são só 2. A frequência vai diminuindo. Então, apesar do coração ter uma capacidade própria de gerar potenciais de ação, esses potenciais de ação, eles são gerados propriamente e modulados pelo sistema nervoso. Então, mesmo que o sistema nervoso não controle, aliás, mesmo que o sistema nervoso não dê ordem aqui, ele controla e mantém uma modulação, beleza?